GGRC11. Vamos ler o relatório de outubro de 2024 do Fundo Logístico Híbrido e Industrial das Agros Capital. O relatório está um pouco atrasado porque foi liberado agora no final de novembro pela gestão, por isso que ele se refere a outubro de 2024. O fundo, pessoal, que tem aí uma vacância zerada e ultimamente apresentando resultados interessantes, se considerado todo o cenário macroeconômico brasileiro, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que tem como objetivo o investimento e aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e construídos, além de terrenos ou imóveis em construção, com a finalidade aí inicial de locação atípica. O fundo que possui aí mais de 20 ativos imobiliários na carteira e uma ABL de 464 mil metros quadrados. O fundo também iniciou as operações em abril de 2027, tem 105.802.000 cotas no mercado, um valor patrimonial de R$ 11,29, um patrimônio líquido de 1 bi e 100 milhões. A cota a mercado, na data de fechamento do relatório aqui, a R$ 10,23. O número de cotistas é de 138 mil, um volume mensal aí de 33 milhões de negociações no mercado secundário, uma taxa de administração de 1,10% ao ano, tá? Em outubro de 2024, distribuiu 10 centavos por cota, uma duração média aí dos contratos de 6,4 anos. No dia que eu gravo aqui o vídeo com vocês, a cota fechou a mercado a R$ 9,57, fazendo um P sobre VP de 0,73, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 6,27%. Já anunciou agora para dezembro de 2024 10 centavos por cota, pagando aí no dia 9 de dezembro de 2024, né, 10 centavos por cota, praticamente fechando aí um dividend yield mensal de 1%. Então, aí abrindo uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar no fundo, né? Praticamente a cota sofrendo aí no mercado secundário, principalmente em razão do fluxo de recursos lá para a renda fixa, né? Então, fazendo aí a cotação sair de R$ 10,60 lá em setembro para R$ 9,57 agora em dezembro de 2024, tornando aí uma opção interessante para aqueles que gostam do fundo, né? Vamos ver aí o fundo, pessoal, ele tem algumas movimentações, teve algumas movimentações principalmente relacionadas aí à emissão de cotas e captação de recursos. Esses recursos foram destinados para as aquisições, lá, o pagamento das aquisições dos diversos imóveis, né? Praticamente aí 9 ativos imobiliários adquiridos pelo fundo. Então, vamos ler o relatório. Segundo o gestor aqui, o fechamento de outubro de 2024 foi de uma distribuição de 10 centavos por cota e o yield de 0,98. Como vimos, agora em dezembro, o fundo também manteve aí o guidance de 10 centavos de distribuição, fazendo um yield aí de praticamente 1% ao mês. Segundo a gestão aqui, foram negociadas 3.265.000 cotas no fundo, com volume médio diário de negociação aí no mercado secundário de mais de 1,5 milhão. O fundo movimentou também mais de 33 milhões em negócios durante o mês de outubro e a base de investidores alcançou aí um recorde de 138 mil cotistas. No mercado internacional, no cenário internacional, é aquela situação que comentamos em relação aí à inflação no mercado americano. No cenário interno, a perspectiva aí de aumento da taxa Selic de juros, né? Também aí o IFIX tendo um pior desempenho, praticamente aí fechando a 3,06% aos 3.204 pontos, a mais baixa cotação do índice em 2024. Em relação ao fundo, em outubro e início de novembro, a gestão comenta aqui que foram anunciadas a conclusão da aquisição de novos ativos imobiliários, além de reforma e ampliação do imóvel lá do grupo Todimo. Esta aquisição e a ampliação
comentamos no vídeo passado aqui do canal. Em relação ao final aqui da alocação da oitava emissão, durante o período de direito de preferência, segundo a gestão aqui, foram subscritas e integralizadas 35.731 cotas, né, fazendo um montante aí de 405 milhões, e no período de subscrição foram efetivadas e alocadas 16 milhões e 446 cotas, né, da oitava emissão, o equivalente aí a 186 milhões de reais, considerando o custo unitário da distribuição. O fundo continua comunicando aqui que esse valor foi destinado aí ao pagamento de praticamente 400 milhões de reais em relação às 9 aquisições do fundo. Praticamente foram aquisições aí do BTLG, do SNLG 11 e do ALZR 11. Essas transações, segundo a gestão aqui, envolveram pagamentos estruturados e uma parte foi realizada por meio da compensação de cotas. Também comentamos esta operação aqui lá no último vídeo do canal. Tá aí praticamente os imóveis adquiridos praticamente em Minas Gerais, no estado de São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro, né? Fazendo aí desde a Aptiv aqui no interior do estado de São Paulo, da Air Liquide, a Supermarket, o CD da Volkswagen MAN lá no Rio de Janeiro, em Resende, a Cerati e também um centro de distribuição aqui em Pirituba, na Grande São Paulo. Lembrando que esse centro de distribuição de Pirituba aqui, ele está vazio, né, sem locação alguma, e é um ponto de atenção aqui. Aqui em relação à Aptiv, ele adquiriu lá do ALZR, fazendo praticamente um pagamento de cotas, né, pagou grande parte aí da transação em cotas, o que foi interessante para o GGRC11 e não tão interessante assim para o cotista do ALZR11, né? Após a oitava emissão, a gestão comenta aqui que o fundo passará a ter um patrimônio líquido de 1,38 bi, praticamente aí aumenta a alavancagem, sai de 7,09% para 13,72%, e a ABL de 464 mil metros quadrados passa a ser uma ABL de 580 mil metros quadrados. Acrescentando aqui, o fundo comenta também a reforma e a ampliação do CD lá da Todimo, em Cuiabá, praticamente aí um investimento de 7 milhões e 220 mil reais. Também um reajuste do aluguel que passará a ser de 429 milhões. Esta operação aqui também comentamos no último vídeo aqui do canal e não são necessárias maiores delongas, né? Em relação aqui à DRE do fundo, pessoal, em outubro, ele fez aí um total de receita de 11 milhões, praticamente aí teve 1 milhão e 800 de despesa, distribuiu aí praticamente 10 milhões 580 mil, fazendo praticamente aí 10 centavos por cota, né? Tá aqui a distribuição do yield, chegando aí a 0,98. Para dezembro agora, este yield já chegou aí praticamente a 1%, né? Em relação à rentabilidade dos demais ativos, principalmente aí em relação à NTNB nos últimos 5 anos, o fundo fez um dividend yield aí de 11,7%, se comparado aos 10% dos fundos pares, né? Em relação à NTNB, o fundo fez os 11,7% frente a 6,8% da NTNB nos últimos 5 anos. O fundo, em relação a esse comparado à performance dele CDI e IPCA, a rentabilidade líquida total do fundo desde o seu início é de 114% em relação ao CDI líquido e 159% em relação ao IPCA do período, o que é muito bom. No acumulado aqui no valor nominal do cota, o fundo fez um resultado negativo de 0,64 centavos. Em relação ao IPCA, muito importante aqui, a inflação fez um resultado positivo de 3,82 e em relação ao IFIX, um resultado positivo aqui de 2,90, né, se comparado todo o período. O fundo também, em relação à rentabilidade e alavancagem, o fundo possui aqui uma alavancagem de aproximadamente 10%, é isso? Fazendo uma rentabilidade de 10,5, 10,75, praticamente uma matriz bem tranquila, né? O fundo perde aqui em relação
ao mercado secundário, ele saiu de 11,36 para 10,23 no dia que eu gravo para vocês o vídeo. Como comentamos, a cota fechou a R$ 9,57, praticamente sofrendo bastante aí no mercado secundário, que também não é diferente aqui no GGRC, já que também os outros fundos imobiliários estão sofrendo bastante, se considerando aí o momento de alta da Selic e de alta da inflação. O fundo tem aqui um volume histórico de praticamente 37, de algo entre 34 e 37 milhões de negociação. A maior receita dele, pessoal, um ponto de atenção aqui, vem das Americanas, tá? Receita por ativo praticamente nas Americanas, fechando aí 14,24%, o que é um ponto de alerta, já que se considerado que as Americanas se encontram aí num processo de recuperação judicial após os escândalos, né? Tá aí a lista de obrigações a um curto prazo. Tem aí um PDD da Convolan, tá? Que é um ponto de atenção também. O fundo praticamente aí fazendo um provisionamento em relação às perdas da Convolan, que se encontra em recuperação judicial. O fundo já se antecipando aí a eventual calote que possa surgir em relação a Convolan, né? Tá aqui o número de cotistas praticamente saindo lá de maio de 2024 de 120 mil para 138 mil em outubro de 2024. Tem aí, pessoal, também os tipos de receita, né, e os cronogramas de ajustes praticamente com a maior concentração aí no estado de São Paulo. O fundo tem características de logístico, industrial e híbrido, praticamente 34% relacionado aí ao comércio varejista, tem um pouco de petroquímica também, e no setor de alimentos e bebidas, tá? Também são os principais ramos de atividades do fundo. O índice de reajuste praticamente 100% aqui de IPCA, fazendo 96,13%. Os vencimentos dos contratos bem tranquilos, praticamente aí tendo um maior vencimento programado lá para 2027. O fundo ressalta aqui, pessoal, que a alocação média do portfólio ela está praticamente a 11,85% abaixo da média nacional dos preços ofertados. Entretanto, o fundo não apresenta nenhuma vacância física em seu portfólio desde a constituição, gerando uma taxa de 100% de ocupação, o que é excelente, né? Praticamente 100% de ocupação, fazendo um yield aí de 1% ao mês, é bastante interessante, né? Tá aí a lista de ativos do fundo, não dá para especificarmos, apenas aqui a fim de ressalvas em relação à Convolan, que se encontra em recuperação judicial. Como vimos, o fundo ele já está aí com a PDD em relação à Convolan, praticamente aí de 4.223.000. O fundo reserva parte desses valores para as obrigações dele a curto prazo, então bora ficar de olho. No mais é basicamente isso, pessoal. O fundo relativamente tranquilo, à exceção aí da Convolan e das Americanas, que são ponto de alerta, mas o fundo permanece bem diversificado, com bastante inquilinos. Temos aí a Hering, a Ambev, a Lojas Americanas, Rizobacter, o Açaí, Casas Bahia, a Daft. Temos aí também o Mercado Livre, a Toyota, a Copobras, a Santa Cruz, a Cepalgo, a Suzano também, e o Grupo Todimo. Quer dizer, bastante diversificado aí, praticamente, não só dentro do estado de São Paulo, mas no sul do Brasil, e também pegando aqui parte do Centro-Oeste e também parte do Nordeste. Então, o fundo relativamente tranquilo, se considerado todo o cenário macroeconômico, né? Tomara que o fundo continue assim, praticamente sem vacância, e consiga não só apenas executar, mas receber todo o crédito da Convolan se eles estão inadimplentes, né? Essa informação, ao que consta aqui do relatório, não foi especificada. Seria interessante a gestão especificar aqui o que representa o débito da Convolan, se é que há um débito, né? O fato é que o fundo já vem fazendo aí a PDD, mas seria importante o fundo especificar melhor aqui no relatório qual é a situação atual aí da Convolan, né, em relação às obrigações com o fundo. O demais é basicamente isso. Abre aí provavelmente uma oportunidade, 10 centavos de
rendimento por cota, um yield de 1%, é uma oportunidade que de repente se abre para o mercado, né? 10 centavos agora em dezembro de 2024, uma ótima oportunidade a R$ 9,57. Perfeito? Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você gostou do nosso vídeo, considere se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Aos novos inscritos do canal, nosso muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque isso continua a nos motivar para produzir conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Voltamos então com mais informações no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.